Declaro aberta a sessão. A Casa Revisora da República não poderia passar em branco no mês do bicentenário deste que é o maior estadista para mim e acho que todos que estão aqui, o maior estadista que essa nação já teve. A sessão é destinada a celebrar os 200 anos de nascimento de Dom Pedro II. Convido com muita honra e alegria para compor a mesa desta sessão especial os seguintes convidados: senhor Dom Bertrand de Orleans e Bragança, advogado, escritor e membro da família imperial brasileira. Neste momento, eu concedo a palavra ao senhor Dom Bertrand de Orleans e Bragança, advogado, escritor e membro da família imperial brasileira. O senhor fica à vontade se quiser falar daqui ou da tribuna. Prefere aqui. Sim, senhor senador Eduardo Girão, senhores senadores aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, é com muita emoção que eu aqui me dirijo ao Senado Federal para manifestar meus sentimentos por ocasião dessa comemoração do segundo centenário do nascimento de meu trisavô, Dom Pedro II. Dom Pedro II, de fato, foi um homem que marcou a nossa história, mas marcou, sobretudo, como um exemplo do que seja verdadeiramente um chefe de Estado. Qual é a missão de um chefe de Estado? Em primeiro lugar, é chamado a encarnar a virtude do seu povo, ser o símbolo vivo da pátria. Em segundo lugar, é quem deve estar sempre na primeira linha em defesa dos valores de sua pátria. E, em terceiro lugar, aquele que deve garantir a unidade, a estabilidade e a continuidade de um regime. Ele era chefe de Estado, não chefe de governo. O chefe de Estado tem essa missão orientadora. É um semelhante a uma missão de um pai. Um Estado, o análogo primário de todas as sociedades é a família. E o Brasil é grande, o Brasil praticamente teve toda a unidade do mundo luso, da América lusa, graças exatamente a essa concepção familiar do Estado. A nossa independência não foi uma revolução, foi uma emancipação. De um filho a conselho paterno. Quando Dom João VI voltou a Portugal, deixou aqui seu filho mais velho, que era o príncipe herdeiro, como regente. Ele deu um último conselho: meu filho, sabe que mais cedo ou mais tarde o Brasil será independente. Põe as tuas esta coroa em tua cabeça, antes que um aventureiro o faça. Graças a isso, nós não somos um conjunto de republiquetas. Graças a isso, nós somos uma nação grande, forte, que tem um passado glorioso e, sobretudo, tem um futuro esplendoroso a realizar. O Brasil não é o maior país do mundo. O Brasil é o quinto maior país do mundo, mas é certamente um país que tem a maior potencialidade para o futuro. A nossa área, as nossas riquezas minerais, as nossas riquezas materiais. O Brasil é um país que é o país do futuro. Isso tudo nós vemos em Dom Pedro II. Sobretudo essa concepção familiar do Estado. Ele garantia essa continuidade, ele garantia essa estabilidade. A missão de um imperador, de um chefe de Estado, deve ser como a missão de um pai. O que faz um bom pai com os seus filhos? 3 coisas. Ele estimula os filhos nas suas qualidades, ele discerne as qualidades de seus filhos e dissimula. Ele discerne a vocação dos seus filhos e ele estimula. Ele protege nas suas debilidades e ele corrige afetuosamente nos seus erros. Assim agia Dom Pedro II. Eu posso dar N exemplos a respeito disso. Por exemplo, a questão da educação. Dom Pedro II teve um empenho especialíssimo na educação. No fim do Império, no Rio de Janeiro, havia mais de 1000 escolas. Ele sempre favoreceu a educação no país. A estabilidade. Nunca houve estado de sítio, nunca houve qualquer violação da Constituição. Pelo contrário, foram de 1840, por ocasião da sua maioridade, até 1889, foi pela maior estabilidade política da nossa história e maior progresso.
O senador Girão lembrou do telefone. O primeiro cabo submarino que ligava nosso continente à Europa era nosso, que ligava a Nordeste a Portugal. E assim várias coisas. Nós tínhamos as maiores marinhas do mundo. Nós em tudo éramos uma potência. Tudo isso nós perdemos em 89. Mas, sobretudo, por esses valores, essa continuidade, essa concepção familiar da nação. Uma nação, antes de mais nada, uma grande família, que tem um sininho como organizar. E que tem como virtude, exatamente, estimular a virtude do seu povo e inibir suas más tendências. Exatamente como houve nesse longo período de 1840 a 1889. Estimulava as qualidades do povo e inibia suas más tendências. Como disse o senador Girão, o Brasil teve essa estabilidade, teve essa moralidade, etc. Falou sempre Pedro Américo. Como é que ele agia? Por exemplo, ele ia, todo ano ele participava das bancas examinadoras do Colégio Pedro II, que é o colégio padrão. Mas ele periodicamente aparecia de surpresa no Colégio Pedro II para ver o andamento no dia a dia. Certa feita, no Colégio Pedro II, ia de classe em classe, sei como estamos desenvolvendo, o professor passava muitas vezes as palavras e ele continuava a aula sem solução de continuidade, mas ele viu que no fundo da sala havia um menino completamente distraído. Ele não estava prestando a mínima atenção à aula que Sua Majestade, o imperador, estava ministrando. Ele passou de volta a palavra para o professor, pé, foi até o fundo da sala, ver pelas costas o que o menino estava fazendo. Estava desenhando. Terminada a aula, ele chamou o menino. Disse: meu filho, você tem a missão, uma vocação de ser um grande pintor. Ele pagou seus estudos no Rio de Janeiro, pagou seus estudos no exterior. E como chamava esse menino? Exatamente, Pedro Américo. Olha só. Pedro Américo. Assim poderia dar N exemplos do que foi a vida de Dom Pedro II, como o grande protetor da nação, aquele que garantia a estabilidade, a continuidade da nação. Esse foi Dom Pedro II. E essa figura que meu trisavô, que nós estamos hoje comemorando o segundo centenário, com a presença de vários senadores e de um público ávido dessa retomada na nossa história, como disse o senador Girão, e desse renascer de nossa pátria. Todos nós sentimos que o Brasil está renascendo, que o Brasil está se dando conta dos erros do seu passado e está procurando realizar o seu futuro. Sócrates, o filósofo grego, uma vez os gregos perguntaram o que deviam fazer para voltarmos a serem felizes, sermos felizes. Sócrates respondeu com simplicidade: façam aquilo que faziam quando eram felizes. Não precisa mais. O Brasil já foi feliz e o Brasil será feliz. O Brasil tem tudo. O povo brasileiro é bom. O povo brasileiro é conservador. O povo brasileiro está ávido de novos dias, de um verdadeiro progresso. Cidadão Girão, eu felicito pela iniciativa dessa sessão solene e congratulo a todos que estão aqui e que compartilham conosco esses sentimentos, esse desejo de se renascer nossa pátria, dessa retomada das vias históricas de nossa pátria, que nós jamais deveríamos ter nos afastado. A todos, muito obrigado e que Deus nos ajude, a Santa Virgem nos proteja. Amém, amém. Muito bem. Nós é que agradecemos muito, Dom Bertrand, pela sua presença aqui no Senado Federal,